Qual a relação entre o pensante e o pensamento? Resposta. Ora, existe uma tal relação ou existe uma só coisa, que é o pensamento e não o pensante? Porque se não há pensamentos, não há pensante. Quando pensa, quando tem pensamento, existe um pensante? Se não tem absolutamente nenhum pensamento, o que acontece com o pensante? Ora, tendo pensamentos e percebendo a impermanência dos pensamentos, vem à existência o pensante. O pensamento cria o pensante. E porque os pensamentos são transitórios, o pensante se torna a entidade permanente. Primeiro há o processo de pensamento e depois o pensamento cria o pensante. Isso é bem óbvio. O pensante se estabelece então como uma entidade permanente, separada dos pensamentos. Os pensamentos são transitórios e estão sempre em estado de fluxo. E o pensamento não gosta da sua impermanência. Por isso, o pensamento cria o pensante. Não é o contrário que acontece. Não é o pensante que cria o pensamento. Se não tem pensamentos, não há o pensante. Vemos que é o pensamento que cria o pensante. Procuramos depois estabelecer uma relação entre o pensante e o pensamento que o criou. Procuramos estabelecer uma relação entre aquilo que quer ser permanente, que é o pensante criado pelo pensamento, e o pensamento, que é transitório. Mas, obviamente, ambos são transitórios. Uma vez que o pensamento, que é transitório, cria o pensante, e embora o pensante possa se imaginar permanente, ele também é transitório, porque o pensante é produto do pensamento. Isso não é uma charada, é um fato óbvio. Acompanhe um pensamento completamente, leve-o até o fim e você verá o que acontece. Verá que em absoluto não existe pensante, porque é o pensamento que cria o pensante. Portanto, não existem dois estados, de pensante e de pensamento. O pensante é uma entidade fictícia, um estado irreal. Só há o pensamento. E o feixe de pensamentos cria o eu, o pensante. E o pensante, tendo dado permanência a si mesmo, procura transformar o pensamento e conservar a si próprio, o que é algo falso. E se puder levar até o fim cada um dos seus pensamentos, isso é, deixar cada pensamento ir até o fim, sem encontrar resistência, verá então que em absoluto não existe o pensante. Em virtude disso, a mente se torna extraordinariamente flexível e tranquila. E essa quietude, essa tranquilidade é o estado de experimentar. Como não há agente nem um fim em vista, como não há o experimentador nem a experiência, esse é um estado de experimentar, o qual é ação pura. Experimente e verá que o pensamento está constantemente gerando mais pensamentos e mantendo assim o pensante. Mas quando não existe o pensante, como de fato não existe, pois só há o processo de pensamento. Quando o processo de pensamento é compreendido integralmente, nesse percebimento passivo, em que permitimos a cada pensamento o seu pleno alcance, a sua plena profundidade, ficamos de todo libertados do pensamento. E nessa liberdade há o experimentar.
Apreciamos sua presença nessa viagem de entendimento com Krishnamurti. Se você está faminto por mais conhecimento, confira os 2 vídeos que estão destacados na sua tela. Desafie sua mente a absorver mais sabedoria. Compartilhe suas reflexões nos comentários, pois queremos construir uma comunidade de aprendizado. Se ainda não fez, inscreva-se para não perder futuras explorações. Até a próxima!